As Olimpíadas 2021 deveriam ter acontecido no ano passado. No entanto, isso não aconteceu por conta da pandemia da Covid-19. Agora, a previsão é que os Jogos Olímpicos acontecerão entre os dias 23 de julho e 8 de agosto deste ano 2021. Mas por que, faltando apenas 2 meses para as Olimpíadas, o país está tão lento nas vacinações? Japão é um dos países que menos vacinou até o momento. Japão está mais atrasado que o Brasil. Japão é o pior país no ranking de vacinação. O Brasil, que tem uma população maior que Japão, já vacinou muito mais. População do Japão, 126 milhões. População do Brasil, 213 milhões. Brasil começou a vacinar em janeiro de 2021. O Japão começou um mês depois. O Brasil está mais adiantado. Apenas 5% dos japoneses receberam as 2 doses de imunizantes, enquanto no Brasil foram 10%. Com os Jogos Olímpicos previstos para começar em Tóquio em 23 de julho, o Japão tinha todos os motivos para agir rapidamente para aprovar uma vacina contra a Covid e começar rapidamente a vacinação. Só que não, faltando menos de 2 meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio, só agora o Japão anuncia que vai vacinar atletas em junho. Mas a pergunta que não se cala é: por que o Japão está tão devagar nas vacinações, sendo que com os Jogos Olímpicos ele deveria agir rapidamente para aprovar uma vacina? Com poucos testes e sem lockdown, qual o mistério por trás da baixa mortalidade no Japão? Existem pelo menos 4 motivos. Primeiro, a demora para aprovar uma vacina. Os japoneses são muito cautelosos. O Japão está usando a vacina Pfizer-BioNTech como parte de seu programa. Mesmo assim, os reguladores japoneses demoraram mais 2 meses para aprovar seu uso. O governo diz que foi deliberadamente cauteloso, depois de uma série de escândalos de vacinas que remontam há 50 anos atrás. O Japão tem uma das taxas mais baixas de confiança em vacinas do mundo. Portanto, conquistar um público cético é crucial. O Japão é alvo de críticas por alguns profissionais médicos que dizem que o atraso no lançamento do Japão e sua falta de estratégia de vacinação acabarão por custar vidas. A aprovação da vacina veio em 14 de fevereiro, depois que um teste menor no país com 160 participantes mostrou resultados consistentes. Pelos padrões japoneses, essa aprovação veio rapidamente demais. Normalmente, o processo pode levar de 1 a 2 anos. Segundo lugar, desconfiança da população japonesa em relação a vacinas. A desconfiança está ligada a casos ocorridos no passado. Está entre razões que atrasam imunização no país. No final dos anos 1980, a introdução da vacina tripla como sarampo, cachumba e rubéola, produzida no Japão, as primeiras versões do imunizante foram associadas à meningite asséptica ou inchaço das membranas ao redor do cérebro e da medula espinhal. O Instituto Nacional de Ciências da Saúde interrompeu a dose combinada em 1993 e a substituiu por vacinas individuais. O Dr. Yuhu Horikoshi, especialista em doenças infecciosas, diz que os processos levaram a uma lacuna de vacinação, em que nenhuma vacina foi aprovada no Japão por cerca de 15 anos. O mais recentemente foi em 2013. O Japão adicionou a vacina contra o papilomavírus humano, HPV,
que causou alguns efeitos colaterais e mortes. Os anteriores efeitos colaterais da vacinação no Japão, especialmente o caso do HPV, estão afetando principalmente a mente dessas pessoas. Na época, o governo resolveu investigar o caso e se avaliou de forma aprofundada, e os estudos concluíram que as mortes não ocorreram por causa das vacinas. Então, os japoneses são muito cautelosos e desconfiados, e é por isso que no Japão a maioria das pessoas não querem se vacinar porque tem medo de possíveis efeitos colaterais. Mas existem outros motivos ainda. Em terceiro lugar, genética mais resistente ao vírus. O Japão tem bem menos mortes que Brasil e Estados Unidos, cerca de 12.000 mortes, o que pode explicar o fato de Japão ter poucas mortes, considerando que o Japão tem a população mais velha que qualquer outro país. Alguns dizem que é por eles terem uma genética diferente que tem mais resistência ao vírus. Japonês tem hábitos alimentares diferentes de brasileiros e americanos. Certa vez encontrei no ponto de ônibus um senhor japonês que parecia ter uns 70 anos. Ele tinha aparência saudável. Logo ele começou a conversar comigo e contar sua história, e pediu para mim adivinhar a idade dele. Eu disse 70 anos, e ele respondeu, não, muito mais. Aí ele me contou que tem 90 anos. Um homem inteligente andando sozinho, forte e saudável pelas ruas. Perguntei qual era o seu segredo. Ele me respondeu sorrindo, eu como peixe todo dia, como muitas frutas e verduras, carne de boi só uma vez na semana. Eu fiquei pensando no que aquele senhor japonês me disse, e realmente uma alimentação saudável faz muita diferença. Peixes são fontes de vitamina D, e existem estudos que comprovam que a vitamina D tem eficácia no combate a infecções. Já foi constatado que pessoas com sintomas graves tinham deficiência de vitamina D. O japonês cuida da alimentação e por isso envelhecem com tanta saúde. Então poderia ser esse um dos motivos para poucas mortes no Japão. Embora a vacinação segue devagar, os japoneses por natureza são muito cuidadosos, cuidam da higiene, usam máscara, sabem se proteger. E é por isso que o país se torna mais resistente à Covid que outros países.